Olá pessoal, aqui é a Mônica, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar um caso e é uma saia justa de um autista que é de suporte nível 1, autista leve, é comediante stand-up e ele chama Deco Machado. Até bacana eu estar com essa camiseta aqui, que é uma camiseta bem mineira. E eu fui sexta-feira assistir um show dele aqui em Belo Horizonte, BH, e ele falou muito de mineiro. Eu acho que ele usa isso em todos os shows dele e fica muito bacana, porque aí ele tá falando com a gente que tá no palco, né? Ele tem essa capacidade muito legal. A gente vê que, assim, ele tem umas coisas, você olha pra ele, você vê que ele é autista, mas o cara tá no palco, tá desprendido. Ele é um comediante que, assim, é muito interessante. E stand-up já é uma coisa que eu gosto. Então, também, quando eu falo muito interessante, é pra mim, né? Mas, assim, é muito legal de como ele faz comédia. Pequenas coisas, ele repete piadas, mas é pra pegar a gente que tá no palco, ele interage. Então, eu, assim, fiquei apaixonada com o Deco. Eu não conhecia o Deco anteriormente. Eu procurei o Deco porque eu fiquei sabendo que em São Paulo tinha uma turma que fazia stand-up, que era autista, e eu fiquei curiosa. Eu já tinha assistido uma comédia de stand-up num congresso em São Paulo, uma vez, há muito tempo. Então eu sei que o pessoal lá de São Paulo é fera nisso. O Deco não é paulista. Ele até falou assim, eu não tenho sotaque mais de goiano. Tem. Ele é muito paulistado, mas ele ainda é muito goiano. Mas fica muito bacana na comédia. E me chamou muita atenção que essa coisa dele interagir, porque não é comum, né? O artista vem, sobe no palco, faz o show dele. Às vezes ele faz um aceno para as pessoas, mas ele não, ele interagiu. Ele perguntou o nome de gente no público, ele fez perguntas, tudo brincadeira, tudo é para fazer a comédia dele. E no fim do show, né, que foi um show, foi muito legal, ele contou pra gente. Ele já tinha falado que era autista, ele faz piada de autista, ele é bissexual, ele faz piada de bissexual. Faz piada até um pouco porca às vezes, que não é muito a minha praia, mas eu achei que a dele não é aquela coisa, aquele exagero, que ele fica usando palavrão o tempo todo, falando porcaria. Não é bem assim. Ele faz na medida certa, eu acho. E no fim, ele estava contando pra gente o que aconteceu com ele para vir para BH. Que talvez aconteça em todos os shows, mas ele foi tão legal com a gente que ele falou como se fosse aqui. Ele foi muito pessoal, ele se uniu muito com a gente. Então, ele contou que ele estava com muita dificuldade em entrar no avião para vir para cá, que ele estava muito mal, que ele estava com síndrome do pânico, que ele chegou a pensar em desmarcar a peça. Ele falou assim, problema daquele povo que comprou ingresso, falou assim no palco, né? Mas que ele fez questão de manter, ele deu conta. Então ele estava muito aliviado, muito feliz por ter conseguido, mas ao mesmo tempo foi um momento de muita intimidade. Ele chegou a praticamente chorar no palco. E eu fiquei ligando isso, né, com os meus conhecimentos de autismo, que aí nessa hora deu para ver que ele tem dificuldades de autista. Ele é um cara comediante que antes dele saber que ele era autista, ele já era comediante, ele já trabalhava com isso. Aí, depois que ele ficou sabendo que ele é autista, ele incluiu as piadas de autista no show dele. Mas a hora que ele vira ele, que ele fala da intimidade dele, das dificuldades dele, ficou bem claro que ele é autista. Ele é um autista leve, igual ele mesmo sabe que é, né? Mas assim, que muitas vezes a gente fala assim, fulano é comediante, porque ele é autista. Isso, eu gosto de falar essas coisas no meu canal, porque assim, isso é bem claro pra gente que conhece principalmente, né? Um autista pode ser comediante, pode ser bom, igual o Deco é. Mas para ele é mais difícil, porque ele tem que quebrar muitas barras de gelo antes de entrar no palco. Essa síndrome do pânico, por exemplo, que ele falou que ele teve antes de pegar o avião. Sei lá se é toda vez que ele vai viajar, né? Ele estava querendo ser muito pessoal com a gente, que foi bacana. Mas essa síndrome do pânico, eu já vi muito autista falar que tem isso, que está ligado à mudança da rotina. O meu filho Pedro Ivo, por exemplo, nós já viajamos de avião poucas vezes, umas 5 vezes.
A gente foi para São Paulo, Uberlândia, que meu irmão mora em Ituiutaba, a gente vai para Uberlândia. E toda vez que a gente chega em Confins, por coincidência, toda vez que a gente chega em Confins, ele já chega e passa um mal horroroso, tem uma crise. Ele foi para São Paulo uma vez comigo de avião, com a minha mãe. A mãe apareceu em São Paulo de calcinha, porque teve uma crise tão grave aqui que teve que trocar roupa, fez xixi, e a minha mãe tinha uma roupa na malinha dela. Mas por coincidência, uma das vezes a gente foi para Uberlândia, para ir para Ituiutaba, para casa do meu irmão, a gente foi pela Pampulha. E foi interessante, porque a Pampulha é muito menorzinho. Apesar de ser uma mudança de rotina, coisa e tal, o estresse é muito menor. Então você chega num lugar menorzinho, com menos gente. Lá ele não passou mal. Então eu acho que isso tudo tem muito a ver, essa coisa de passar mal, porque assim, aeroporto é um negócio confuso, aquele monte de gente corre pra lá, corre pra cá, pega bilhete. Atualmente tem muita gente viajando de avião, parece que aumentou o trânsito, porque ficou mais barato. Então dá para entender que o Deco tem esse sentido mal, né? E dá para entender que ele, como autista, tem mais dificuldade, um pouquinho que a gente, porque assim, eu estava até falando com o Ricardo, meu assistente agora, eu tenho uma autista que eu assisti um congresso dela na Genial Care, ela chama Tabata. Não é a Amaral não, viu? Não é a candidata a prefeita não. É a Tabata, autista, transgênero, e ela fala muito. É muito legal porque ela também é de nível 1, igual o Deco, leve, né? Ela comenta muito que a cabeça do autista não desliga. Eu já vi vários autistas falando sobre isso, né? Que o cérebro está sempre em funcionamento. Então, aquela situação que você está vivendo ali, ela perdura e ela fica muito mais estressante. O autista, o cérebro dele não descansa. Então, quando tem um estresse muito grande, tipo tomar avião, ele está tomando avião o tempo todo, o cérebro dele não para de tomar avião, enquanto aquilo não parar, e às vezes perdura por mais de uma semana aquele evento. E eu já tinha lido há muito tempo, né? Já vi, algumas vezes eu vi a Temple Grande falar isso, e explicando, ela dá aula sobre isso, contando como que é o cérebro, né, do autista, como que ele funciona, ela escreveu isso no livro dela, e é assim, o autista, tudo que ele viveu, segundo a Temple, está o tempo todo no cérebro dele, como se ele fosse um pendrive, uma memória RAM. Ela inclusive cita isso do computador. A Temple é mais antiga, talvez ela não tenha falado de pendrive, mas de RAM ela fala. Então, o cérebro é uma memória que está sempre... E às vezes basta um disparozinho para... um cliquezinho para disparar aquela sensação toda e vir aquela notícia toda. Que às vezes a gente tem o disparo da emoção, mas a gente não tem a notícia toda, igual o autista, né? Então, eu entendi por que o Deco sofre tanto, né? E eu achei muito legal ele ter falado com a gente. Ô, Deco, se você um dia ver esse vídeo aí, né? Conta pra mim se você fala isso em todos os seus shows, porque eu me senti tão tocada de ter ouvido isso, né? Achei tão legal. É como se você estivesse falando pra mim. Principalmente eu, né, que trabalho com autismo, tenho filho autista. Foi tão pessoal para mim, eu fiquei assim tão tocada, achei tão legal, né? Então, se você estiver vendo o vídeo um dia, porque você até prometeu para mim que depois eu subi no palco, entreguei meu livro pro Deco, a gente trocou algumas ideias muito rápido, e eu percebi, por exemplo, acabou o show, o Deco virou autista. Eu troquei ideias com ele. Eu falei um monte de coisa com ele assim, rapidamente. Também é problema meu que eu falo demais, né? Aí já é outro departamento. Mas assim, ele tem dificuldade de olhar pra gente. Ele comentou alguma coisinha rápida sobre o livro, mas ele não conversou comigo. Talvez também porque o estresse do show tenha sido muito grande, né? Mas ele não olhou na minha cara. Então eu fiquei assim muito tocada, fiquei muito apaixonada. Eu não sei se vocês vão ter chance, mas vídeo tem. Ele tá no YouTube, Deco Machado. De ver algum show dele, mas assim, quem tiver vontade de ver, né? Quem tiver oportunidade, ou puder pelo menos ver o vídeo, né? Veja, vale a pena. O Deco é um exemplo para mim, assim, agora, carnal, do autista de suporte nível 1, de grau leve, e que se supera pra caramba. Então, eu achei muito bonito.
Gente, agradeço que o assunto hoje era esse. Queria até um pouco fora da minha praia, que eu gosto mais de falar de autista 3, severo. Mas eu fiquei tão encantada com o Dé que eu achei que valia a pena falar aqui. Beijo.